Olá pessoal, eu sou o professor André de Literatura, aqui da Oficina do Estudante, vindo aqui para falar mais uma vez sobre elementos da brasilidade, elementos brasileiros em certas obras literárias solicitadas pelos grandes vestibulares FUVEST e Unicamp. Hoje falaremos de Vidas Secas, de Graciliano Ramos, uma obra clássica aí do segundo tempo do modernismo brasileiro, que vai abordar de uma maneira direta, objetiva, mas ao mesmo tempo com grande sensibilidade, da vida de certos desvalidos brasileiros. Muito bem, Vidas Secas tem um título que não deixa dúvidas, mas que admite vários sentidos. Não se trata apenas de uma secura da paisagem, já que se trata da paisagem nordestina, do ambiente árido ou muito próximo disso, que o narrador, em terceira pessoa, trata. Trata-se também de uma secura pessoal, uma ausência de comunicação. Então eu posso entender essa obra e a sua linguagem extremamente enxuta como uma representação de uma vida seca, tanto em aspectos físicos quanto em aspectos morais. A secura, em primeiro lugar, é claro, é a secura de paisagem, a falta absoluta e total de abundância de recursos físicos, recursos básicos e indispensáveis para a vida. Nunca é demais lembrar, Vidas Secas trata da vida, evidentemente, de uma família de retirantes nordestinos, eles mesmos com nomes muito escassos ou mesmo sem nomes, Fabiano, Sinhá Vitória, sua esposa, e dois meninos chamados simplesmente menino mais velho e menino mais novo, além da cachorra Baleia, que vagam em busca de uma vida melhor. Mas falando genericamente sim, a gente entende pouco da obra. Essas 5 pessoas servem como uma representação de um aspecto opressivo da sociedade, porque além da sua retirada pelo árido ou semiárido nordestino, nós vamos ter figuras opostas. A figura, por exemplo, de um patrão sem nome, de um soldado amarelo também sem nome, enfim, de figuras que atuam como opositores. Então, com relação às personagens dessa obra, eu tenho que lembrar de oposições. 2 tipos de personagens que se opõem uns aos outros. De um lado, a figura dos oprimidos, representados pela família de Fabiano. De outro lado, a figura dos opressores, destacando-se aí o soldado amarelo e o patrão, representações, respectivamente, do poder militar e governamental e do poder do capital. A gente vai perceber que, segundo a linguagem da obra, dentre os grupos, as personagens não se comunicam entre si. Então eu tenho Fabiano mal falando com seus próprios filhos, com a sua própria esposa e assim por diante. Aí vai entrar o quê? O discurso indireto, livre do narrador em terceira pessoa, como se ele falasse pelas suas personagens, já que elas têm uma dificuldade impressionante de comunicação. Por isso, a escassez de discursos diretos na obra. Muito bem, não só as personagens de uma mesma categoria, opressores e oprimidos, não se comunicam entre si, como não se comunicam uns com os outros. Por exemplo, Fabiano não chega a um entendimento com o soldado amarelo. E como este tem mais poder sobre o oprimido Fabiano, é o Fabiano quem acaba indo para a cadeia, sem mesmo saber por quê. Isso está no capítulo 3, Cadeia. Convém dar uma relida, certo? Fabiano também entra em conflito com a figura do patrão, no famoso capítulo 10, Contas, em que Fabiano leva ao patrão uma certa exigência, segundo a qual Fabiano, o vaqueiro, pede uma revisão do seu pagamento. O patrão simplesmente se recusa ao diálogo, impondo-se pela força. Mais uma vez, Fabiano sai derrotado, ou, como se diz na linguagem do narrador, ele amunhecou, quer dizer, baixou a guarda, e apesar da sua grande força física, reconheceu a sua grande fraqueza como figura social. Portanto, por meio de uma linguagem seca, por meio de uma linguagem extremamente econômica, quase privada de adjetivos e outros caracterizadores, nós temos em Vidas Secas um grande painel daquilo que nós podemos chamar de ausência de comunicação, seja entre pai, filho, esposa, ou seja entre o patrão e o seu empregado, que está numa condição de quase semi-escravo. É isso, pessoal, fica aí a minha dica, grande abraço e bons estudos.